Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula abordaremos o tema mecanismo de reação. Já imaginaram como uma simples reação química como a queima de uma vela ou a ferrugem de um prego ocorre em nível molecular? É como comparar uma coreografia complexa, onde as moléculas dançam e se transformam em outras. Mas por que estudar mecanismo de reação? A compreensão dos mecanismos permite prever velocidade de reações, de processos industriais, desenvolver novos materiais, podemos criar materiais com maior propriedades específicas, com mais resistentes, mais maleáveis, controlar reações, podemos controlar reações químicas, evitando reações indesejadas e priorizando as reações desejadas. Dando prosseguimento, agora iremos trabalhar o que é um mecanismo de reação. É uma sequência detalhada de etapas ou reações elementares que descreve como reagentes se convertem em produtos. Cada uma dessas etapas envolve colisão e interação de moléculas em forma muito mais simples que a reação global. A reação global é simplesmente o balanço geral entre os reagentes e os produtos, mas o mecanismo detalha os eventos moleculares que nela ocorrem. Exemplo simples: na reação A mais B dando C, o mecanismo pode se converter em etapas como AX formando um intermediário, esse X reage com B dando nosso produto C. Essa é a equação global, que é o resultado dessa equação aqui. Então aqui ocorrem as etapas intermediárias. Falando dos componentes do mecanismo de reação. Eles são os reagentes, que são substâncias iniciais, que no caso era o A e o B do exemplo anterior. Os intermediários, que são as espécies formadas temporariamente durante a reação, que no caso foi o X. Os produtos, que são substâncias finais, que no caso foi o C, e as etapas elementares, que é o passo a passo individual que compõe o mecanismo. No exemplo, a gente vai trazer uma reação química. A gente vai ter dois dióxido de nitrogênio mais o flúor gerando 2 fluoretos de nitrila. A gente vai ter o dióxido de nitrogênio mais o flúor na nossa etapa lenta, que é a nossa primeira linha de reação, que vai gerar o fluoreto de nitrila mais o intermediário, que é o flúor. Na nossa segunda etapa, que vai ser nossa etapa rápida, esse flúor vai ser reagido de novo com o dióxido de nitrogênio e vai produzir mais um fluoreto de nitrila. Alguns mecanismos comuns incluem reações em uma única etapa, que são os reagentes que se transformam diretamente em produto. Exemplo, peróxido de hidrogênio, que vai dar água mais o oxigênio. Essa aqui é uma reação monomolecular, que a gente vai ter apenas o peróxido de hidrogênio. Reações bimoleculares são duas moléculas, trimoleculares, três moléculas. Em 2, a gente vai ter reações em múltiplas etapas. Envolve intermediários e várias etapas elementares. Exemplo, mecanismo de decomposição do ozônio na atmosfera. A gente pode ver esse exemplo à direita. Em terceiro, as reações catalisadas. Envolve catalisadores que aceleram reações sem serem consumidos. Exemplo, catalisadores de motores de carro. Agora o nosso resumo final. O mecanismo de reação descreve o caminho detalhado pelo qual os reagentes se transformam em produtos, dividindo a reação global em várias etapas elementares. Cada etapa elementar tem a sua molecularidade que determina a sua ordem de reação. A etapa lenta ou determinante de velocidade é a mais importante para prever a velocidade global de reação. E por fim, a gente vai ter nosso resumo, que vai dizer: intermediários são formados e consumidos durante o processo e não aparecem na equação global. A energia de ativação e o estado de transição desempenham papéis críticos na taxa de reação. Agora vamos para o nosso exercício de fixação. Temos a seguinte questão: a decomposição do ozônio O3 em oxigênio molecular O2 é uma reação crítica para entender processos atmosféricos. O mecanismo proposto é: etapa 1, etapa rápida e equilíbrio. O3 dando O2 e o nosso intermediário ativo, o O. E é uma reação reversível, como vocês podem observar. Temos a segunda etapa, etapa lenta, que é a determinante. Temos o O, que é o intermediário, mais O3 dando 2O2.
Em seguida temos as nossas questões A e B. A é de equação global. Escreva a equação química balanceada para a reação global. E a B é de lei de velocidade. Determine a lei de velocidade da reação considerando que a etapa lenta é a determinante. Na resolução da A é bem simples. Basta a gente colocar uma equação embaixo da outra e ir subtraindo os termos. Por exemplo, o O aparece aqui nos reagentes e aparece nos produtos da outra. Ou seja, a gente pode cortar. A gente vai ter então 2O3, como a gente pode ver aqui, e 3, 1 aqui e 2 aqui, 3O2. Por fim, a gente tem nosso resultado final. Em seguida vem a nossa letra B, que vai consistir do seguinte: a gente vai pegar o R, que é K2OO3, que é etapa lenta, assim como o exercício pede. E como o O é um intermediário, a gente vai usar o equilíbrio, ou seja, produtos sobre os reagentes. E a gente vai ter o nosso K do equilíbrio. Em seguida, a gente vai pegar esse K do equilíbrio e vai isolar o O. A gente vai obter essa equação. Em seguida, a gente vai voltar para aquela nossa equação inicial e a gente vai poder observar que aqui nela vai ter o nosso intermediário ativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela equação que a gente encontrou anteriormente e vai substituir aqui dentro. A gente vai obter essa outra equação. A gente vai poder observar que aqui vai estar constante multiplicando constante. Logo, isso vai dar o quê? Exatamente, uma constante. E a gente sintetizou essas duas constantes em forma de uma constante K. Em seguida, a gente vai observar que a gente vai ter O3 vezes O3. E isso vai ser igual a O3 ao quadrado. Dessa forma, a gente consegue encontrar nosso resultado final. R igual a K vezes O3 ao quadrado sobre O2. Essas são as nossas referências que utilizamos nas nossas aulas. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.